Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli. E o tema desse vídeo são as finais do Campeonato Pernambucano, que voltam a ter a torcida visitante. Algo que a gente sempre defendeu, Cássio, que a gente sempre foi na contramão desse discurso do governo do estado, da polícia, às vezes da federação, de ter torcida única, como se torcida única fosse a solução para os problemas de violência que vivem no entorno do futebol. Mas, em uma negociação que envolveu o Náutico, o Sport e a Federação, me parece que o desfecho acabou sendo o melhor possível. Havia a possibilidade de 2 partidas na Arena. Evandro Carvalho defendia a tese de que a federação tinha esse poder, mas sempre foi muito confuso isso, Cássio, porque no regulamento não havia essa determinação. E por mais que em um rápido trecho ali do Conselho Técnico Evandro tenha reafirmado esse caminho com as finais na Arena, a gente sempre ficou muito na dúvida se isso realmente aconteceria, porque a gente sabe como os clubes daqui são em relação aos seus estádios, e quando a final se desenhou Náutico e Sport com o jogo de volta nos aflitos, para mim a possibilidade de qualquer jogo na Arena já estava encerrada, porque dos 3 clubes, hoje o Náutico é que tem a pior relação com a Arena e dificilmente o clube alvirrubro ia abrir mão de ter um jogo de volta no seu estádio para trocar por 2 partidas na Arena. Era uma chance remota que não se concretizou. Mas pelo menos, Cássio, se restabeleceu o direito do torcedor visitante estar presente, e isso é um grande avanço, né? Fred, desde 2019 que não tem uma final como a gente vai ver essa em 2026, ou seja, com clássico e com torcida visitante nos 2 jogos, que foi curiosamente com o Náutico Sport. Naquela ocasião, a ida foi nos aflitos e com 14 mil pessoas. Para dar o público exato naquele dia, foi 14.211 e 27.017 na Ilha do Retiro na volta. A Ilha do Retiro já tinha essa limitação que ela tem atual, né? Passou o tempo todo e não mudou muita coisa, não. De lá para cá, o que é que aconteceu? A pandemia, 2020, portões fechados, Santa Cruz e Salgueiro. Náutico e Sport se reencontraram em 21, o Sport com a ilha totalmente fechada, o Sport mandando seu jogo na Arena Pernambuco, mas de portões fechados, tanto na Arena Pernambuco quanto nos aflitos. O Náutico foi campeão em cima do Sport, com os aflitos deserto. Aí você vai para 22, aí entra o Retrô. Aí o Retrô passa a ser um personagem nas finais, né? Aí o Retrô faz a final com o Náutico de 22, faz a final com o Náutico em 23, volta a ter um clássico dos clássicos em 24, mas aí já nesse modelo que a federação gosta de torcida única, e aí acho que foram 14, 15 mil pessoas só nos aflitos, apenas alvirrubros, e 45 mil na volta, 45.500, mas só rubro-negro na Arena Pernambuco. Volta o Retrô em 2025, né, Sport Retrô, e finalmente um clássico com... Ou seja, de 2019 para 2026, 7 anos, aí a gente volta a ter esse perfil, que é o perfil clássico. Clássico no sentido, não clássico do esporte, mas clássico no sentido de comum, tradicional do futebol pernambucano. A imensa maioria das finais envolveram Náutico, Santa Cruz e Sport, e durante 95% da história do campeonato, Fred, já que o campeonato tem 100 anos, você consegue até medir... Nunca se discutiu muito isso não, tá? Isso nunca foi pauta, não. Afinal, vai ter a torcida visitante no estádio 1, vai ter a torcida visitante no estádio outro. Isso nunca foi algo muito debatido, não tem, mas é uma coisa mais recente da violência que foi crescendo e que Pernambuco foi, em vez de se espelhar em soluções, foi se espelhando em soluções que parecem funcionar melhor. Foi logo na mais grave de todos e que acaba não dando tanto resultado, que é a de São Paulo, que é o Campeonato Paulista, que não tem torcida única, e lá se queixa bastante sobre isso. Inclusive, teve até um jogo no último fim de semana, que a Portuguesa é o único de São Paulo que pode ter a torcida como visitante. Aí o Canindé estava meio a meio, Corinthians e Portuguesa. Todo mundo viu o jogo achando meio estranho, sabe? Assim, pô, como assim? O Campeonato Paulista, a torcida dividida aqui. Enfim, mas com Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, isso não pode ser feito ainda. E aí Pernambuco foi se espelhar por lá.
Aí você vê que no Rio de Janeiro tem até torcida mista, que a gente fala aqui mista para não confundir, mista como tivesse duas torcidas, mas no Rio de Janeiro, misto significa ter duas torcidas de um mesmo setor. Isso é algo mais, sei lá, para o futuro ou para nunca, mas assim, mesmo que nunca chegue esse cenário, mas o Rio de Janeiro consegue fazer isso normalmente. O Ceará consegue fazer isso, o Pará consegue fazer isso. Aí tá lá, Pernambuco e Bahia. Bahia, inclusive, está com problema, porque lá é final única. Já pensou, final de um jogo e só com uma torcida? Que você tem nem direito nem de jogar a partida com a sua torcida e a partida no outro. É um jogo só e só a torcida. Pelo menos até agora está assim. Enfim, com essa correção de rota, que a Federação Pernambucana precisou ceder, né? Assim, porque no fim das contas, em termos de arrecadação, talvez fosse melhor para todo mundo. Para a Federação, certo? Um pedacinho dela das rendas. Talvez as duas até na arena, né? Você está falando. Sim, 40 mil, 80 mil pagantes. Porque se você for ver agora, vamos colocar que todos os ingressos, todos os ingressos dos dois jogos sejam vendidos. Isso vai dar 45 mil ingressos. Ou seja, seria um jogo na arena. Aí tem outras, assim, mas é claro que tem várias outras receitas indiretas, assim, tem ativações que você só faz no seu estádio, o estacionamento, que em vez de ser aquele estacionamento caríssimo da arena, vai ter o estacionamento dos aflitos, que é menor, tem o dali do Retiro também, que tem um número de vagas limitado, e por aí vai. As ativações que cada clube vai fazer dentro do seu estádio, enfim. Fora o que você trouxe logo no comecinho, da característica que você pode bater na tecla, mas a arena é mais confortável, é isso e aquilo, mas o cara do Náutico quer jogar dos aflitos, o cara do Sport quer jogar na do Retiro, não adianta. Então, assim, no fim das contas, e hoje, em termos de arquibancada, Fred, de estrutura, esses estádios estão melhores, tanto os aflitos como a Ilha do Retiro, certo? Tem muitas deficiências ainda, naturalmente, não se comparam com a Arena Pernambuco, naturalmente, mas em relação a alguns anos, tanto os aflitos quanto a Ilha do Retiro, em relação à estrutura, para acompanhar o jogo, de banheiro, de bar, assim, até a própria entrada, com reconhecimento facial nos dois jogos, enfim, deu uma evoluída nos últimos anos. E aí, o modelo... Primeiro, até colocar um ponto que Evandro queria até, Fred, que as finais pudessem ter até 50-50. Ia ser meio difícil. Mas, no fim das contas, o regulamento diz que pode ser de 10% a 20%. 50%, no caso, 50%. Seria meio a meio a Arena Pernambuco. Até para dividir ia dar trabalho. Mas, se fosse na Arena Pernambuco com 20%, o que seria? Seria as arquibancadas norte, inferior e sul de um clube só. Né? Em vez da só o superior, daria a superior e a inferior. Agora, né, sendo Ilha do Retiro e Aflitos, até essa gravação, veja, tinha uma corrente dizendo que era 2 mil ingressos, tanto para o Náutico quanto para o Sport. Enfim, se for isso, matematicamente não faz muito sentido, né? Porque, assim, 2 mil ingressos no estádio que cabe 27 mil, é mais vantagem o que está ganhando 2 mil no estádio que cabe 18, né? Assim, por isso que você trata sempre a proporção. Se for 10%, seriam 1.800 para o Sport nos aflitos e até 2.700 para o Náutico na Ilha do Retiro. Não sei se por segurança, por acordo. O valor deve ser o mesmo para as duas torcidas, não vai ter aquela semifinal que o Retro... O valor já definido em R$100,50, tá? 100 a inteira e 50 meia. O Sport chegou a divulgar de forma errada, chegou a divulgar R$150. Foi, mas corrigiu, né? Ainda era abaixo dos 200, mas meia hora depois corrigiu, ficou R$100 a inteira. E aí eu acho que é do jogo. Aí acho que tá próximo do que está se cobrando em outros setores para a final, enfim. Espero, Fred, que o governo do estado colabore também. Nas últimas oportunidades que o governo do estado ficou assim contra a parede numa situação como essa, a resposta até que existiu, tá? Em relação à segurança. O que acontece sempre é quando está assim, quando está aqui na marola, as pessoas parecem que tudo se resolveu, aí vem um ataque organizado, vem uma confusão muito grande, aí vem toda essa confusão. Dessa vez, meio que está se antevendo tudo isso. Imagino que em um ano de eleição, enfim, para a segurança pública, que de repente, eu sempre disse isso aqui, inclusive, continuo dizendo, Raquel Lira, João Campos, qualquer que assuma o governo de Pernambuco, a pessoa que organizar o futebol pernambucano, na parte que cabe ao governo do estado, ela vai isso vai se capitalizar politicamente. Pô. Se eu dizer, tinha muita confusão, até ali ajeitou. Se essas duas finais passarem ilesas, por exemplo, para o governo, assim, tende a ser uma coisa muito positiva. Agora, tem que fazer um esforço, porque você sabe onde acontecem as situações, onde existem os problemas, mas dessa vez espero que de verdade, que funcione, que é o tobogã do placar, que é onde o Náutico vai ficar,
fique lotado de torcedores do Náutico, para que não exista nenhum risco de rever qualquer posicionamento para o jogo de volta, para que no jogo de volta a torcida do Sport também esteja lá atrás da barra do country, de parte da barra do country, que é a barra esquerda das cabines de TV. O Náutico vai ficar atrás da barra, na Ilha do Retiro, à direita das cabines de TV, e nos aflitos o Sport vai ficar à esquerda, num pedaço daquele setor. Porque são as 4 fotos que o Fred colocou no slide aí, né? As da esquerda na ilha e as da direita nos aflitos, porque essa é a final de campeonato pernambucano que a gente está acostumado, Fred. Assim, tomara que esse ano, que esse 2026, retome isso, para que a gente não tenha que estar fazendo um vídeo porque vai ter isso. Perfeito, pode estar fazendo um vídeo porque, o jogo, como é que vai ser o jogo? Não porque vai ter torcida. Só tá ligado? Ele está fazendo um vídeo porque vai ter torcida. De tão incomum que é, que volte a ser comum. Eu sou um defensor dessa ideia das finais do Campeonato Pernambucano passarem a ser na Arena de Pernambuco. Eu gosto da ideia. Eu acho que o futebol de Pernambuco ele precisa, entre outras coisas, de uma reconstrução de imagem. E 2 finais com 40 mil pessoas em cada jogo, com uma arena, um estádio de Copa do Mundo, com iluminação, as 2 torcidas presentes nos 2 jogos, para mim faz parte de uma reconstrução de imagem. Mas repito o que eu falei na abertura. Eu entendo que o Náutico, ao ficar com a vantagem plena, que é ter um jogo de volta nos aflitos, eu entendo que o Náutico consideraria e considerou que se ele leva os 2 jogos para a Arena, ele perde essa vantagem. Há uma força do Náutico dentro de casa. Os aflitos têm essa mística que o torcedor do Náutico valoriza, que os torcedores de outras equipes sentem, assim como seria a Ilha do Retiro, por exemplo. Mas, tanto o Sport e agora de forma mais recente o Santa Cruz, Sport e Santa Cruz, eles desenvolveram nos últimos anos uma relação melhor com a Arena. Cássio trouxe aqui já a última final entre Sport e Náutico, o jogo de volta na Arena. O Sport levou 45.500 torcedores para o jogo de volta. Ou seja, o Sport já nutre uma relação melhor com a Arena. O Santa Cruz, por tudo que viveu ano passado, também nutre. O Náutico, esse elo se rompeu com aquela primeira experiência e é muito mais complicado para a torcida alvirrubra digerir isso. Chegando numa final em que você lidera a fase de classificação, em que você tem como vantagem na decisão o jogo de volta dentro dos aflitos, eu sinceramente eu não, nessas 48 horas aí de impasse, ou menos que isso, eu em momento algum, Cássio, acreditei que essas finais seriam na Arena, ainda que eu considere que acho que a gente pode avançar para isso a partir dos próximos anos. Que essa retomada da torcida visitante em 2026 seja um passo, e quem sabe em 2027 ou 2028, previamente estabelecido no regulamento, os clubes aceitem essa experiência de 2 jogos na Arena. Eu acho que não é algo para se tratar como imposição goela abaixo da federação, não. Eu acho que os clubes podem colocar em mente algo nesse sentido, sabe, Cássio? Não vejo como algo, uma vilanização da federação de querer impor essas finais da Arena. Eu acho que é algo bem razoável e que poderia sim estar no horizonte. Acho que não foi o que aconteceu, não acho que não foi o caso agora de vilanização, algo do tipo, não. A questão é que, como você falou, o Náutico tem a sua força dentro dos aflitos. Vai fazer o segundo jogo. Sabe quando foi a última vez que o Estádio dos Aflitos recebeu a final do Campeonato Pernambucano com público, já que 2021... Vou trazer o slide aqui, Cássio, para você já começar a contar essa história. Eu vou contar a história toda, mas já que eu fiz esse dado, vou ter que colocar para dizer ali, 1975. Mais de 50 anos. Então, assim, não é algo que o Náutico está abrindo mão, uma coisa corriqueira, não. É uma oportunidade, assim, que 2021 apareceu, mas aí tinha a pandemia. E antes de 2021 você volta para 1975.
Então, assim, o Náutico tem um fator... Eu fiquei impressionado, Cássio, com esse seu levantamento. O quanto é raro. Isso me chamou muita atenção. Mas que as finais do Náutico, ou são nesse tempo todo, ou foram na Ilha do Retiro, ou foram no Arruda. Aí detalhe, aqui não tinha nem Sport, nem Santa, que foi contra o Central, aí os aflitos estavam fechados, aí o mando dele era na Arena Pernambuco, 2018, porque poderia ter sido 2018, mas aí foi aquele jogo com 42 mil pessoas. Fred, então, nesse caso, só para falar do regulamento, já que a gente citou 2 vezes aqui e não ter ficado passado batido, no Conselho Arbitral, detalhe, ontem, quando começou esse negócio, eu até coloquei o texto do regulamento dizendo isso. João Vitor Amorim tinha acabado de falar com o Evandro e dizia que o Evandro continuava garantindo que ia ser na Arena Pernambuco e tal. Aí eu disse, porque no Conselho Arbitral foi definido pelos clubes que seria dessa forma, tal. E como foi transmitido, dessa vez transmitiram o Conselho Arbitral, de fato, Evandro estava falando a verdade e João Vitor estava reportando tudo o que realmente tinha acontecido. Aí eu disse, mesmo com tudo isso sendo verdade, tem um detalhe. Alguém esqueceu de botar no regulamento. Assim, de fato, na reunião do Conselho Arbitral, que pode ser Conselho Técnico, é a mesma coisa. No Conselho Técnico, de fato, tem até o trecho, até rodou ontem nas redes sociais, Evandro, no momento que ele fala, é muito rápido, inclusive, determina, ninguém reclama nem nada e pronto, tá dando baixa aí Mas não colocaram no regulamento. Aí detalhe, só que não é que o regulamento não trata do mando, o regulamento trata do mando, você vai lá para o artigo 16, ele fala, o mando será da equipe colocada à esquerda, dona de melhor campanha, e nenhum, aí eu li 2 vezes e falei assim, eu não achei, se alguém tiver achado, assim, eu olhei o regulamento e tal, não há nenhum momento onde fala a federação, porque já teve outras vezes, a federação, caberá a federação indicar o estádio da final. Na hora que não tinha o Náutico, e a nota do Náutico diz isso, na hora que o Náutico confirmou os aflitos hoje, né? Não tem no regulamento. O Náutico tem a sua força em casa, tem o apoio da sua torcida para jogar em casa. Então, não foi uma vilanização da arena ou nada do tipo. Assim, foi uma escolha do Náutico. E agora, quando for passar dessa história dos estádios, eu acho que vai ficar muito claro que o torcedor do Náutico, que quem faz o Náutico, vai viver uma coisa diferente no dia 8 de março. Muito mais do que, muito assim, incomparável, na verdade, do que em 2021. Ali, claro, foi campeão. Se o desfecho foi a mesma coisa, ótimo, mas assim, para o Náutico. Mas naquela ocasião foi campeão dentro de casa sem que ninguém pudesse estar no estádio. E só amarrando o último ponto sobre a Arena Pernambuco, se tivesse no regulamento, eu acho que não teria nada. Se tivesse bem escrito, terminou a semifinal domingo, o problema não está no regulamento, Fred. Você acha, o Náutico ganhou de Santa Cruz domingo, certo? Ganhou de Santa Cruz domingo, está no regulamento. Era mesmo, o dia seguinte, dos anos treinando, Roger treinando, dizendo como é que vai ser, anúncio de venda de ingresso, não existia essa discussão. A questão é que na hora que não botaram no regulamento, deixaram a margem de cada um escolher onde quer jogar. Se tivesse no papel, as finais saíram na Arena Pernambuco, segue o jogo. E não seria, para mim, também não seria um grande problema, não, né? O Arruda está há 2 anos que não pode receber mais de 30 mil pessoas, a Ilha do Retiro não tem essa capacidade, os aflitos não têm. Então, o único estádio que tem inclusive a capacidade para colocar até 20%, porque a setorização dele permite você colocar 8 mil, 9 mil pessoas de visitante, que é dando o lado norte inteiro, com uma entrada exclusiva inteira. É a Arena Pernambuco. Fica para outra oportunidade. Para essa agora, a gente vai ver uma final dos velhos tempos, e aí, no caso dos velhos tempos, algum torcedor do Náutico pode estar olhando essa tela agora, Fred, e falando, rapaz, o Estádio dos Aflitos não foi inaugurado em 1939, não? O cara fala assim, cara, como é que tem um 17 ali? Porque o Campo dos Aflitos ele existe desde 1917. É o ano que foi construído. Quem construiu foi a Liga Esportiva Pernambucana, que é a atual FPF. Ela construiu o estádio para que tivesse os jogos do Campeonato Pernambucano. E a final lá foi Sport Santa Cruz. No ano seguinte, o Náutico arrendou e terminou de pagar as parcelas e adquiriu o terreno. Então, o Náutico ele é dono do Campo dos Aflitos desde 1918. E esse 1939 do Náutico é porque, Fred, eles consideram quando houve a inauguração da arquibancada dos Aflitos. Só que já tinha jogo lá. Quando a gente fala os números de Carlos Celso Cordeiro, quando eu digo, mas o Náutico já jogou 1.800 vezes nos Aflitos. Tá ligado? Assim, quando isso é dito, isso está desde 1917. Porque o campo existe desde 1917.
Mas se alguém quiser contar, tipo Arena Fonte Nova e Fonte Nova. Existia a Fonte Nova, acabou a Fonte Nova, só que vale agora os números da Arena Fonte Nova. Mas é assim, o mesmo estádio, é o mesmo local, enfim, a mesma história. Aí, ao todo, foram 17 finais. É muito curioso, nesses números, que o Náutico não está em todas as finais. Porque, como não está na primeira, por exemplo. Porque no passado, pense que o estádio mesmo, campo ali em 1917, mas de 47, assim, não existia o Arruda, por exemplo, o estádio do Arruda. Existia o campo do Arruda, que era com arquibancada de madeira, mas o Santa não fazia nenhum jogo oficial nele. O Santa só jogava nos Aflitos e na Ilha do Retiro. E tinha o América, que era competitivo. E o América já tinha vendido seu estádio há muito tempo. O América que chegou a ter o América Park, que é onde ficava na Jaqueira, Parque da Jaqueira mesmo ali e tal. Tinha arquibancadinha todinha lá. E o América, sendo competitivo, por exemplo, o América fez ali a final em 47, em 50, e não tinha onde jogar. Então, assim, o América jogar... Detalhe, 1947, Santa e América, nenhum dos dois tinha. Na verdade, aí, se o mando fosse invertido, seria a mesma coisa. Também teria sido os Aflitos, possivelmente. Então é por isso que alguns jogos, Fred, o Náutico não aparece, mas isso era normal. Também foi normal na Ilha do Retiro durante muito tempo. Dessas 16 finais que já aconteceram nos Aflitos, o Náutico ele ganhou 8 com a última em 21, o Sport ganhou 5 com o último em 75 e o Santa ganhou 3 vezes. É curioso que o Clássico das Multidões, essa é foda, já aconteceu mais nos Aflitos do que no Arruda, decidindo o campeonato. Já pensasse? Não conhecia esse dado, não. Eu também não, veja, ou não lembrava, veja, tem lá, 1917, 1, depois 1949, 2, 1953, 3, e ainda tem mais um lá na frente, 1969, 4. Só foram 3 finais no Arruda. Quando a gente fala final, tá falando o último jogo, né? Do jeito que tá aí, por exemplo. Sim. Pô, Sport e Náutico decidiram vários campeonatos dos anos 90, só que o jogo de ida era nos Aflitos. Tudo que a gente tá vendo aqui é uma final de campeonato onde, com o último jogo da final do campeonato, ou o jogo de volta, ou o terceiro jogo da melhor de 3, ou o quarto jogo, que antigamente tinha uma loucura de ter 4. Esse é o último jogo onde o time saiu com um troféu. Pronto, é o que a gente tá vendo na tela. E aí, no Arruda, são 3 finais das multidões. 1980, Sport campeão, 90, Santa campeão e 2011. Meu irmão, Santa Sport tem uma final mais recorrente nos Aflitos do que no Arruda é muito curioso. É, muito curioso. Mas falando desse histórico de final nos Aflitos, né, são 16 finais até hoje, 7 delas envolvendo Náutico e Sport. Tá? O Náutico tendo vencido 5 vezes, em 51, 63, 66 e 68, ali dentro do Hexa, e a mais recente, durante a pandemia, em 2021. O Sport venceu o Náutico em 55 e em 1975. Mas para mim, Cássio, o que chama atenção realmente, o que chama atenção realmente é o quanto é raro. Isso realmente me chamou atenção, porque se você desconsidera realmente a pandemia, o dado fica muito impressionante. Desde 1975, você não tem uma final, tá, com 2 torcidas decidindo o título nos Aflitos. E aí realmente tem um peso. Eu era defensor de que esses jogos fossem na arena. Você ainda volta para 74, que você pensa, para o Náutico. A última vez que o Náutico foi campeão no estádio, pernambucano no estádio dele foi em 74. Com a torcida presente, né? Com a torcida presente, claro. E aí, Cássio, olha que eu sou um defensor dessa lógica de 2 jogos na arena. Mas ao mesmo tempo, quando você olha o torcedor do Náutico, só esse argumento me derrubaria. Meu amigo, desde 74 a gente não é campeão aqui dentro com a nossa torcida. É algo muito raro. São oportunidades que, de fato, quando a gente vai tocando a cobertura regular dos campeonatos e a gente não levanta esses dados, parece que é algo que acontece ano sim, ano não. E aí você tem, porra, mais de 50 anos, pô, separando, né? É impressionante essa lacuna. Fala. Não, é impressionante essa lacuna, porque 2021, que quebraria, aí o mundo estava diferente.
Exatamente, trancado em casa, né? Nesse caso, eu acho que essa impressão que você teve é que eu estava dizendo dos anos 90. Ó, Sport e Náutico decidiram a final em 91, 92, 94, acho que 92, talvez ainda tenha sido no Arruda, mas 94 foi nos aflitos. Aí você vai para 2010, ida nos aflitos. 2014, aí o Náutico era mandante na Arena. Tem muitos jogos nos aflitos que dão essa impressão de que a final é lá, mas era o primeiro jogo, não o segundo. E sobre as vezes em que Náutico e Sport se enfrentaram, essa de 51, ela tá no meio do primeiro tricampeonato do Náutico. É o time do Náutico é tricampeão 50, 51, 52, que vai ser o primeiro, essa é a base do time que vai ser o primeiro time do Nordeste a excursionar na Europa. É esse Náutico que vence o Sport ali em 51. A expulsão em 53, começo em 53, e a base é o primeiro clube do Nordeste que fez uma viagem para o Velho Mundo. Aí, ali, nos anos 60, as 3 finais, o Sport foi vice-campeão para o Náutico nas 6 edições do hexacampeonato. Isso. A questão é 3 nos aflitos, 3 na ilha. Não, é que 3 foram direto. Não, é porque 3 não tiveram final. Tá. É isso que eu ia dizer. Essas na verdade, 2 não tiveram final. Tem um aqui na ilha, tá? Acho que é de 65, se eu não me engano. Dessas 3 aí, Fred, do Hexa, 3 dentro dos aflitos em final. Se eu não me engano, tem uma na ilha e 2 de forma direta. E aí, dentro desses jogos dos aflitos, tem 2 curiosidades de todas essas finais. A maior goleada numa final de Pernambuco, que tá ali, ó, Santa Cruz 5-0 no América, aquele 1947, em qualquer estádio, tá? E a maior goleada num clássico, numa final, que é o 5-1 do Náutico sobre o Sport em 66, quando o Náutico se torna o primeiro tetracampeão pernambucano. Até ali, o Náutico já tinha sido tri lá em 52, o Sport já tinha sido tri 2 vezes, o Santa já tinha sido tri nos anos 30, e o Náutico, que era o atual tricampeão, foi o primeiro a virar tetracampeão, e depois vira primeiro penta e até hoje o único hexa. Mas esse 5-1 foi até hoje a maior goleada num clássico na final do Pernambucano. Em 68, gol de Ramos, aí na prorrogação, o Náutico é ex-campeão com um jogo que é o recorde de público dos aflitos, tá? Não, era, porque já descobri o jogo depois. Esse é o segundo maior público dos aflitos. 30 mil pessoas, tem um que é um pouquinho maior. Cássio, esse de 75 do Sport é aquele é o que teve várias prorrogações, né? Não, aquele é 77, no Arruda. Certo. Esse que a gente a gente gravou recentemente, Fred, Foi isso. No Agente Secreto, que é de 77, por causa do ano do filme. Aquele foi no Arruda. Mas o exemplo, inclusive, é o Náutico Sport de ser decidido no Arruda. A vida era assim, não tinha muita frescura, não. Mas em 75, esse Sport Náutico, Dario fez 31 gols nesse campeonato, se não me engano, da Maravilha. E o Sport encerra aí, ele não era campeão desde 62, passou 12 anos de jejum, é o maior jejum da história do Sport. Que é o Hexa do Náutico e o Penta do Santa, né? E mais o 74 do Náutico, que evita o Hexa do Santa. Que é aquele ali, ó. Aquele bordão Hexa luxo do Náutico, ele surge ali, ó, no título nessa final de 74. Porque o Náutico era Hexa, era o único Hexa, o Santa era o Penta, afinal foi Náutico e Santa, o Santa se ganha, vira Hexa. Aí o Náutico impede, aí bota Exceluxo. Pronto. O Exceluxo ele não surgiu em 68, ele surgiu em 74, que é quando impediu a primeira vez. E é isso. E a última vez com o público foi esse jogo. Dario é da Maravilha mesmo, tá? Pra você que não era assim, Em 75, o Pernambucano tinha Sport, Náutico e Santa, os 3 na fase final do Brasileiro da primeira divisão. Era outro momento, Fred. Então, como você fala, você volta 50 anos, a realidade era completamente diferente. Foi a última vez que teve público no jogo de volta nos aflitos. Cássio, para a gente fechar, a gente traz agora a contagem de finais entre Náutico e Sport, nesse caso, independentemente de onde aconteceu o jogo de volta. A gente vai para a 21ª final e o placar até aqui é de 13 títulos do Sport conquistados em cima do Náutico em uma final, contra 7 dos alvirrubros em cima do Sport. E alguns torcedores podem estar pensando outros títulos que aconteceram, mas que não tiveram o peso de ser numa final. Porque, por exemplo, Cássio, 2009, o Sport foi campeão dentro dos aflitos, né?
deu a volta olímpica, levantou a taça dentro dos aflitos, mas ali não era um Levantou a taça do jogo, não era o turno. final. Que é a Veja, taça do turno, né? é a taça do turno, porque o esporte. É isso, por isso que eu não conto. E se eu, penso, isso eu sempre falo o seguinte, até nem disse agora, mas vou até aproveitar a oportunidade. Isso que a gente está vendo aqui é o critério do jeito que eu faço para todos os levantamentos que eu faço. Todos. Todos. Envolvendo todos os clubes, eu sigo esse critério. Tem gente que pode considerar, ó, aquilo decidiu o campeonato. Alguém pode chegar, aquilo decidiu o campeonato. Não era uma final propriamente dita, mas era a última rodada, é o jogo do título, blá blá blá. Por isso que até faço até um levantamento de. Eu tenho todas as voltas olímpicas, eu posso até citar também, de considerando o cara sendo campeão direto, mas aqui a gente está falando só de final. E dentro desse cenário, como o Fred falou, 2009 o Sport era o campeão do primeiro turno, e ali era a última rodada do segundo turno, o Sport jogava pelo empate para ser campeão do segundo turno. Empatou, foi 0-0 o jogo, foi campeão. O troféu que o Fred fala foi o troféu do segundo turno, porque é tipo Taça Guanabara, Taça Rio. Aí o Sport recebeu o troféu do campeonato depois. E ali não tá. E pode ver que ali, ó, o 65 que eu tinha falado aparece agora, que é a última vez que o Náutico foi campeão na Ilha do Retiro. Ali, ó, tá ali, ó. E 64 e 67, não, embora o Sport tenha sido vice-campeão, mas o Náutico foi campeão direto, o Náutico ganhou os turnos, não teve final. Se eu não me engano, 64, Fred, o jogo do título do Náutico, para você ter uma ideia, foi contra o Central. E isso já aconteceu o contrário também. Em 2008, o Náutico foi o vice-campeão pernambucano, mas o jogo do título do Sport foi contra o Central. Um jogo na Ilha do Retiro, o Sport foi campeão ali. Então, não era a final do campeonato. Isso. Não, eu acho que esse seu critério é o mais correto, Cássio. Final é final. E final, o que é final? É quando vocês... Eu conto, por exemplo, os jogos extras, porque jogo extra não é final de turno. Final de turno é turno. Acabaram todas as fases, todos os turnos, certo? Daqui para frente é final. Por que eu digo isso? Porque nos campeonatos de 3 turnos, em Pernambuco, pelo menos, costumava acontecer o seguinte. Se tinha 3 turnos e um ganhasse 2 turnos e um ganhasse um turno, tinha um jogo extra que o que ganhou o turno tem que ganhar esse jogo para forçar 2 partidas. Certo? Mas então, já é o final, né? Já é o início da final. Isso, então, concordo. Pronto. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que se um cara tiver com um torcedor do Santa Cruz, por exemplo, não, mas não concordo não. É melhor concordar. Vou dar um exemplo. Aquele bicampeonato do Santa Cruz, 86 e 87 na Ilha do Retiro, certo? São 2 jogos extras. Os 2. Pode ver, não teve o jogo do Arruda, só teve um jogo na ilha, o Santos jogava pelo empate, porque ele tinha um turno a mais, enfim. E nesse cenário, Fred, um dado que você disse que tinha te chamado a atenção, que era ali, porque fazia muito tempo, né, que não tinha uma final nos aflitos, o que me chama a atenção é como demorou para ter o Náutico Sport na final do campeonato. 1951, pô. Isso é impressionante mesmo. Hã? É impressionante. Caramba, quando eu vi esse negócio assim, como é que pode ter demorado tanto para começar assim? Eu só tava vendo aqui, ver se eu achava aqui o nome dos campeões, já achei. Quando surgiu o clássico, deixa eu ver aqui, o clássico dos clássicos, o nome. Veja só. Pronto, ainda. O termo clássico dos clássicos surgiu em 1941. Até ali, nunca tinha tido nenhuma final entre Sport e Náutico. Assim, eles já eram entre os maiores vencedores do Pernambucano, acho que já tinham disputado, Fred, final do torneio início, final de turno, certamente, mas nunca tinha tido a final do campeonato, até 1951. O futebol já era profissional há 14 anos, pô. O profissionalismo começou em 1937. Enfim, o Náutico fez 2-0, o Sport empatou em 2-2, em número de títulos ali em 61, aí o Náutico engata 4 conquistas nos anos do Hexa ali, abre 6-2 e depois o Sport emplaca assim, uma série impressionante, 10 títulos em 10 finais. Isso foram 10 finais espalhadas entre 68 e 2019. Né? Assim, ou seja, quase 50 anos. Né? Assim, que não tiveram finais 50 anos, mas assim, nesses 50 anos eles disputaram 10 vezes e as 10 vezes deu Sport, até que o Náutico quebrou essa sequência em 21, mas já houve o reencontro em 24, com finais de torcida única, como a gente disse aqui. O Sport ganhou o jogo de ida nos aflitos e empatou 0-0 na volta. Isso. Então, Cássio, hoje a gente trouxe aqui o resgate da história a partir da definição do palco do jogo de volta da final, que é o palco que vai receber a taça do Campeonato Pernambucano e que
nos deixou muito alegres, eu diria assim, por ter de volta a atmosfera das duas torcidas visitantes. Eu recebi essa notícia com muita alegria, porque eu acho que isso é fundamental. E, como você chegou a falar em um trecho do vídeo, eu tenho percebido no clima, Cássio, que acho que até as torcidas de esporte náutico estão de mãos dadas quanto a isso, sabe? Deixa que os alvirrubros vão para a Ilha do Retiro em paz, que comprem todos os ingressos, que lotem a parte deles e que o esporte faça o mesmo no jogo de volta. Quem ganhar, que ganhe dentro de campo. 10 dias depois começa a Série B, é muito mais importante, tanto para o esporte quanto para o náutico. Mas vamos valorizar, resgatar as raízes do nosso futebol. É o que Cássio falou. Virou notícia em 2026, mas durante essa história inteira que a gente contou aqui, isso era comum. Ter virado notícia é um sintoma da falência dos nossos dias. E a gente não é obrigado a aceitar essa falência. A gente pode enfrentar. E a gente tem batido muito nessa tecla. Esse ano, mais do que nunca, Cássio, já fizemos vários programas, tá? Batendo de frente com aqueles que parecem se esforçar para o futebol de Pernambuco não sair dessa redoma de caranguejo. Eu acho que, no final das contas, mesmo que não tenham sido os 2 jogos na Arena, eu acho que Sport e Náutico e Federação conseguiram um acordo que resgata parte da essência perdida. Eu vi e muita que sejam gente. grandes finais. Eu não vi satisfação, Fred. Assim, é uma coisa rara. Eu não vi Isso. E eu nem vi também, Cássio, aquele discurso bobo de vai ser mal recebido, vai sofrer na ilha, vai sofrer nos aflitos. Não. Eu acho que as duas torcidas estão valorizando a reconquista do espaço. Exatamente. Para que veja, ganhou a oportunidade. E cá para nós. Dentro do estádio, há bastante tempo, não tem acontecido nada. Assim, Nada. Veja, é muito improvável que aconteça dessa vez. É porque precisa colocar um ponto que está parecendo que dentro de campo, na verdade, nas últimas vezes que teve torcida visitante, irmão, assim, tranquilo, o problema é sempre o entorno, é sempre chegando, é vídeo do WhatsApp, é confusão lá na estação de não sei aonde e tal. E que são outros problemas que se enfrentam de outras formas, né? Isso. Mas é isso. A gente chega ao fim desse vídeo, que foi gravado em formato remoto, porque não sei se vocês perceberam, mas eu ainda estou numa situação de virose ainda crítica, saindo da pior fase. Cássio já viveu essa pior fase, já está mais recuperado. Nosso diretor do estúdio, João Trigueiro, segue arriado. Essa virose varreu o 45 minutos. Então, nesse começo de semana, a gente teve muita dificuldade para colocar vídeos no ar. Na segunda-feira a gente não colocou. E hoje a gente retomou a produção de forma remota. Na quarta-feira a gente reabre o estúdio e volta a gravar do estúdio. Inclusive, vamos fazer, Cássio, ainda essa semana, um novo programa sobre essa final, mas aí dentro de campo, colocando os possíveis times. Que era o que a gente estava falando, só. Isso. O normal, o primeiro vídeo era o que a gente é o próximo, na verdade. Trazer atos para a gente debater escalação, quem entra, quem sai. Muriel tá de volta já, a sinalização do Sport deve ter Thiago Couto, que Thiago Couto ganhou a posição e eles falam em 2, 3 mudanças. Vamos analisar e debater tudo isso a partir dessa quarta-feira, porque... Tanto que a Copa do Brasil pode influenciar negativamente para o esporte. Exatamente. Tanto na questão física, sei lá, enfim. Muitas questões aí para a gente começar a falar dentro de campo. Cumprimos a obrigação fora de campo com a definição das 2 finais e um desfecho que acabou sendo celebrado por todos que fazem o futebol de Pernambuco. Fala, Cássio. Um último dado que dura 10 segundos. Os estádios que já receberam mais finais do Pernambucano, acho que não sei se a galera está por dentro. Primeiro lugar, vou de baixo para cima. Jogo de volta, né? Não, é o jogo do título, é a final do campeonato, é o jogo que o cara sai campeão. Sempre considera essa parte. Decisão do campeonato. Tem um troféu na beira do campo. Uma vez o Cornélio de Barros, 2 vezes o British Club,
que não é aquele que está do lado do Náutico, porque ele é o Country, né? Esse clube é onde ficava o Museu do Estado de Pernambuco, era ali que funcionava. 3 vezes na Jaqueira, que era no Parque da Jaqueira, de fato. 3 vezes na Avenida Malaquias, que foi o primeiro estádio do esporte, e ficava bem pertinho ali do Parque da Jaqueira, onde fica o Clube do Banco do Brasil, se eu não me engano. Até a Seleção Brasileira já jogou lá. 4 vezes na Arena Pernambuco. Com essa agora, o Náutico vai empatar com a Arruda. 17 vezes nos Aflitos e 17 vezes no Arruda. A última vez no Arruda foi em 2020. E 31 vezes na Ilha do Retiro. É isso. Grande abraço a todos. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.